Jó 42, versículo 4. Versículo 5. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Versículo 10 diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Amém? Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Nos primeiros relatos deste livro, você verá que é afirmado que Jó, em seu tempo, era o homem maior do Oriente. E o Oriente, em sua época, compreendia pelo menos 10 nações, de 6 a 10 nações. E a Bíblia diz que ele era o Elon Musk da época. Era Jó que tinha em sua casa os maiores recursos, os maiores empreendimentos, sob a sua gestão, sob a sua posse. Jó era aquele que tinha a maior quantidade de servos, a maior quantidade de animais, a maior quantidade de terras. Aleluia. É impossível alguém assim não ser conhecido, não ser notado. Eu acredito que por todos os governos daquela época, Jó era uma peça importante para a economia dos mesmos. E alguém assim não pode ser tratado como qualquer pessoa. Jó então tinha uma exclusividade sobre todo aqueles reinos, aqueles povos, e quem sabe nós poderíamos até dizer a nível mundial, porque o Oriente era a concentração de humanidade da terra da época. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa. Jó, inclusive, é mencionado no Alcorão como um profeta, como um homem munido de paciência e riqueza. Aleluia. Jó, em todos os aspectos, é um homem respeitado. Aí, para além disso, para além de ser respeitado na terra, a Bíblia ainda afirma que um dia houve uma reunião no céu, dentre as muitas que lá devem haver. E Jó era a pauta dessa reunião, mostrando que o que nós somos na terra é sim mencionado no céu. Não só no nível espiritual, mas também no físico. Aleluia. Mas também no secular. Então, diz a Bíblia que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus é que começa a falar: você já viu o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, que se afasta do que é errado, que se afasta e se desvia do mal. E ele disse: olha, eu já vi. Já ouvi falar. Olha para o seu irmão assim, eu só vou fazer isso uma única vez na pregação. Olha para ele e diz assim: o diabo já ouviu falar sobre você. Eita. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa: o que o diabo faz contra você está diretamente ligado ao que ele sabe sobre você. Eita. Aleluia. Mas eu vim te dizer que também do que Deus vai fazer por você está ligado ao que Deus sabe sobre você. Então diz a Bíblia que você já sabe a história. Começa assim então um grande cativeiro na vida de Jó. O versículo que lemos chama isso de cativeiro. Então Jó perde tudo que tem. E eu já vi histórias de pessoas que nada tinham e que tudo passaram a ter. E normalmente histórias de riqueza começam assim, com pobreza, com escassez, e a pessoa se ergue, se supera e alcança coisas que ninguém alcançou. Na verdade, a maioria
dos ricos, dos influentes, são pessoas que têm uma história triste para contar. Uma história de pobreza, uma história de escassez, uma história de pequenez financeira em todos os aspectos. Porém, sabemos que o que a história já nos conta é que a história de Jó começa na riqueza. Não sei como, mas o que temos historicamente é isso. Começa na riqueza. São duas fases nessa vida. Uma fase de riqueza, de muita riqueza, e agora uma fase de pobreza. Eu já vi pessoas muito pobres ficarem muito ricas. E parece que quando a gente fica muito rico, a gente não tem muito trabalho, porque fica mais fácil as coisas. Não é verdade? Há até quem nem é rico e vive como rico. Eu levanto a mão e digo: Aleluia! quem é de nós que não tem uma maniazinha de rico, né, irmão? Quem é de nós que não tem uma mania, uma coisa... Não é verdade? Eu que sei. Estou esperando esse cativeiro virar, mas está difícil. Tem mais alguém esperando esse cativeiro? Mas veja que é menos sofrido mudar da pobreza para a riqueza. Mas mudar da riqueza para a pobreza é muito dolorido. Porque às vezes o meu telefone toca e as pessoas querem oração, querem direção, querem revelação, querem profecia. E quando eu vou saber o que aconteceu, olha, eu tinha isso, tinha aquilo, perdi tudo. E eu vejo o completo desespero dessas pessoas por não aceitar enfrentar uma vida pobre. Uma vida de escassez. Porque outrora tinham carros, casas, dinheiro, investimentos, e agora estão perdendo tudo. Eu vejo o completo desespero dessa gente. Nessa hora a gente pensa em tudo, nessa hora a gente pensa em fazer alguma coisa para resolver essa situação. Aleluia! Não é verdade? Glória a Deus. Eu fico vendo essas pessoas, pastores inclusive, pregadores, profetas, pessoas chamadas por Deus, que outrora viviam uma vida de muita riqueza e que agora estão vendo a pobreza vindo em sua direção. É desesperador. Porque se você é conhecido pela riqueza, agora está sendo conhecido pela pobreza. A Bíblia diz que Jó, eu disse no início dessa mensagem intencionalmente, para te dizer que ele era um Elon Musk da época. Mas a Bíblia relata um estágio em que Jó ficava na calçada, e além de pobre, doente, sem ter o que comer, a Bíblia diz que os cachorros lambiam as feridas da sua carne em público. Aleluia! E as pessoas passavam e já tinham visto ele no jornal, já tinham visto ele no Instagram, já tinham visto ele no TikTok, já tinham visto ele no Fantástico, no Jornal Nacional. Agora, olha só quem era rico e está assim. Mas o interessante é que Jó não saiu do lugar da sua boa reputação. Meu Deus. Ele ficou na sua má reputação no lugar da sua boa reputação. Eita! Ele permaneceu. Glória! A vergonha para Jó não era uma situação. Ele permanece onde ele era ovacionado, respeitado, bajulado, seguido. Até a sua mulher morre logo, homem. Ficar num ambiente assim é difícil. Talvez imigrar seja mais fácil. Imigrar para uma terra que ninguém me conhece. Aí já vão me conhecer como pobre mesmo. E não vai dar nada. Aleluia! Mas Jó ficou ali. Não saiu do lugar da sua dor. Não saiu do lugar onde ele era esbofeteado. Não saiu do lugar que ele passeava
em suas carruagens, em seus carros, permaneceu. A verdade é que eu fico vendo pessoas ricas que ficaram pobres, tentando buscar em Deus uma maneira de resolver isso. Quando eu recebo uma ligação e o pastor ora por mim, eu ouvi dizer que o senhor é profeta, que o senhor revela, que o senhor expulsa demônio, que o senhor não sei o quê. Ora por mim porque eu quero uma direção. Mas o que aconteceu? Irmão, eu era rico, eu tinha isso, perdi tudo, perdi minhas lojas, perdi não sei o quê. Eu falei, o que você quer, irmão? Eu quero que Deus resolva isso. Porque as pessoas querem encontrar uma solução para o que está acontecendo. Meu Deus, aleluia! Nós queremos mudar aquilo. A gente vai no dia da dor até Deus, para Deus mudar a nossa dor, para Deus mudar o nosso cativeiro. Eita! Nós buscamos a Deus no dia da angústia, com a intenção de Deus mudar a nossa angústia, devolver o que foi perdido, resolver o problema. Mas é por isso que muitas vezes nós andamos em círculos, porque no dia da dor nós queremos que Deus resolva o problema, mas esquecemos que Deus está usando dores para resolver a nós. Meu Deus, aleluia! Não é sobre um Deus que é incapaz de mudar o seu problema, mas é sobre um Deus que quer mudar algo em você através desse problema. É sobre o que Deus quer fazer em você. Porque você acha, porque quando eu oro para Deus no dia da dor, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, age. Eu estou dizendo para Deus que Deus esqueceu de mim e que, peraí, filho, desculpa, eu vacilei, estava olhando ali para a guerra da Ucrânia e esqueci de, vou resolver, calma. Eu estou falando sobre uma ação intencional de Deus ao te colocar nesse cativeiro. Quando Deus te coloca no cativeiro, não é porque Ele estava muito ocupado e se enganou, ou esqueceu, ou passou o tempo. É porque havia no céu um projeto para fazer algo dentro de você nesse cativeiro. Eu te convido a perguntar a si mesmo: o que é que Deus quer fazer em mim através disso? Não é quando Deus vai resolver isso, mas é o que Ele quer fazer em mim através disso. Se você mergulhar nisso, esse deserto vai passar muito rápido. Se você for até Deus para resolver você ao invés do seu problema, esse deserto vai passar muito rápido. Eu não sei se alguém entendeu, mas isso é uma palavra profética. Eu vou repetir para você receber, porque talvez você não entendeu. Eu vim dizer para você que se você for até Deus para ser resolvido por Ele, Ele vai resolver esse deserto muito rápido. Aleluia! Aleluia! Perder 10 filhos não é brincadeira. É fácil pregar isso aqui, irmão. Perder 10 filhos de uma vez, todas as suas riquezas e provimentos desaparecem em um ato de rapidez do céu. E o diabo não brinca. Ele não brinca. Aleluia! O que ele puder fazer para te ferir, ele vai fazer. Porque na vida de Jó não é o diabo duvidando de Jó, é o diabo duvidando de Deus. Porque foi Deus que disse sobre Jó. Ele disse: é mesmo? Então eu quero ver. Deixa eu mexer nele para ver. Quando o diabo te ataca, ele não está duvidando de você, porque ele sabe que você é fraco. Mas é porque ele ainda não entendeu, ele viveu lá. Ele vai lá, mas ele ainda não entendeu que quando Deus escolhe o pastor João, que quando Deus escolhe você,
que quando ele pega alguém que é incapaz, que é fraco, que é pobre, que é pó, que é cinza, ele é capaz de fazer uma história dar certo. Quando ele pega alguém que foi rejeitado, esquecido, humilhado, abandonado, rejeitado, ele é capaz de fazer uma grande história. Eu vim dizer para você que Deus escolheu você nessa empreitada, e o diabo pode até duvidar, mas o que Deus determinou para a tua história vai acontecer e nada vai impedir isso. Você pode levantar a sua mão para o céu por um segundo para dizer glória àquele que te escolheu. Ele te trouxe aqui para te dizer: não temas, eu estou no controle, eu mando em tudo e vou mandar uma ordem ao teu respeito. Manda uma ordem ao meu respeito, Jesus. Alguém que está comigo precisando de uma ordem, ora comigo. Manda uma ordem ao meu respeito. Uma só palavra muda tudo, Senhor. Aleluia. Quando Jó entendeu o que se passava, quando Jó entendeu o propósito de Deus em sua vida, Jó era um homem próspero, rico, influente, e Deus ainda disse que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era santo. E Jó pega tudo isso que Deus disse e disse assim: Deus, sabe por que eu sou tudo isso? Porque eu ouvia falar de você. Jó disse antes, quando era rico, poderoso, influente, íntegro, reto, que me desviava do mal, eu nesse tempo só te conhecia de ouvir falar. Olha só o que Jó ouvia a respeito de Deus. Só o que Jó sabia a respeito de Deus era suficiente para Jó ser todas essas coisas. Aí Jó diz: mas agora que eu perdi tudo, fui humilhado, tô doente, tô na sarjeta, um cativeiro, passei por um duro deserto. Agora que eu não sou mais muitas coisas que eu era, agora eu não ouço mais falar de ti. Agora eu estou tão perto de ti que os meus olhos podem te ver. Jó entendeu que tudo que ele passou não era sobre um Deus que queria humilhar Jó, mas era sobre um Deus que queria fazer Jó chegar tão perto, mas tão perto, para que ele fosse capaz de enxergar a Deus com os próprios olhos. E existe um propósito de Deus nas dores que você passa na vida. É porque Ele quer você um pouco mais perto, um pouco mais perto. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele quer você perto dele. Ele quer você tão perto que você possa dizer: os meus olhos te enxergam. A guerra está acontecendo, mas eu estou tão perto que os meus olhos te enxergam. As portas estão fechadas, mas eu estou tão perto que os meus olhos estão te vendo. É por isso que alguém vai perguntar: por que tanta calma? Ei, você tem que fazer alguma coisa? Não, eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que contemplar o que eu estou vendo diante de mim. Porque essa luta Deus pode virar ela da noite para o dia, mas o que eu estou vendo, eu vim pregar para alguém que está cansado. Eu vim pregar para alguém que está com as forças esgotadas. Eu vim pregar para alguém que não tem mais ânimo. Mas Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque você vai me ver mais de perto. Aleluia. Essa luta é sobre intimidade. É sobre um Jó que conhece Deus do lado de fora, mas que Deus está o chamando para o conhecer do lado de dentro.
Porque intimidade é isso, é sobre conhecer algo que está interno, que está dentro. É conhecer a Deus pelo lado de dentro. É estar tão perto que ser capaz de enxergá-lo por dentro. É o ser tão íntimo de alguém, tão amigo de alguém. Estar tão perto de alguém que eu conheço seu caráter, suas vontades, seus desejos. Intimidade. Acima de qualquer coisa, o que Deus quer da humanidade é uma humanidade íntima dele. Não é sobre um Deus que está do outro lado do véu. Não é sobre um Deus que é tão grande que eu não posso nem olhar. É um Deus que enviou seu filho para que eu pudesse olhar. Que enviou seu filho para rasgar o véu para que eu possa entrar. Deus nunca quis distância da humanidade. É só olhar para o Éden, ele descia na viração do dia. E a grande labuta começou quando o homem resolveu se esconder de Deus. Porque Deus não é cínico para chegar como se nada tivesse acontecido, procurando Adão como sempre o procurou, mesmo ele sabendo que Adão já tinha pecado. Deus foi até Adão como se Adão fosse o mesmo. Porque não é sobre quem é Adão, é sobre quem é Deus. E se Deus está à minha procura, quem sou eu para fugir dele? Aleluia! Eita! A ira de Deus se acende assim, quando o homem resolve achar que eu preciso estar bom, ser bom para ir até ele. E é aí que eu me escondo, não sou digno. Mas ele está vindo. Se ele veio na hora marcada, quem sou eu para me esconder? Mas é porque eu sou impuro, pastor. Ei, querido, quando o impuro chega perto do puro, não é o puro que se contamina. Quando você impuro chega diante de Deus, não é Deus que se contamina, é você que é santificado. Então eu estou chamando alguém que sabe, perdeu as esperanças em tudo. Se acha um desgraçado, humilhado, esquecido. Eu vim dizer para você, ele está na hora marcada aqui hoje. Se apresente a ele e a presença dele vai te purificar. Aleluia! Vai te purificar. Eita glória! Por que estás se escondendo, Adão? Eu sou santo, Adão. Adão, por que você está fugindo de mim se eu posso resolver tudo isso para você, Adão? É só ficar perto, Adão. Querido, eu vim te dizer uma coisa, independente do que aconteça na sua história, não sai de perto de quem pode resolver tudo para você. Não sai de perto do remédio quando você ficar doente, não, meu irmão. Não sai de perto do médico quando você adoecer. Fica mais perto. Quanto mais doente você estiver, mais perto você tem que estar da solução. Aleluia. É sobre intimidade. Toda essa história termina no Apocalipse com uma terra nova, um paraíso novo, descendo do céu. E João disse que Deus descendo para habitar com a mesma história. Você já percebeu? A mesma história do Gênesis, um casal, Cristo e a noiva. É a mesma história. É um Deus que começou uma história e não desistiu dela. Começou uma história e não parou e não mudou de rota. Ele criou um plano B para nos fazer voltar ao plano A. Mas todo o objetivo de Deus é continuar descendo na terra, encontrando o homem. E o texto ainda diz, a Bíblia ainda chama Jesus de segundo Adão. Preciso falar mais alguma coisa?
Todo o objetivo de Deus foi estar perto da humanidade. Morar com a humanidade. E sabe por que Satanás fica endemoniado? Porque no Éden Deus habitava com a humanidade. Mas no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, Deus já não habita mais com a humanidade. Deus habita na humanidade. Alguém não entendeu? Deus já não habita com. Deus já não é uma visita. Deus é um morador. Deus já não é alguém que vem me visitar e vai embora. Ele é alguém que veio, mora dentro de mim, ficou e não vai sair por nada. É sobre intimidade. E o texto diz, no verso 10, eu já encerro. Já é meio-dia. Amém? Você pode dar glória enquanto eu bebo água aí. Glória a Deus, aleluia. Que enquanto Jó orava, Deus virou, mudou o cativeiro de Jó. É difícil entender a chave aqui? A verdade é que a oração é um elemento da vida cristã. Na verdade, é um elemento de todas as religiões. A oração, a reza, seja lá como que se diz. Mas falar, estar em contato com o seu Deus é um elemento de todas as religiões. Mas quando falamos de Deus, quando falamos de um Deus que se relaciona, que anda com a sua criatura, com os seus súditos, com seus filhos, nós estamos falando de algo que vai além de palavras repetidas, de conversas repetidas. Na verdade, Deus nos faz viver circunstâncias que mudam o aspecto da nossa oração. Aleluia. Porque a nossa oração na dor é tão diferente. No deserto, a nossa oração é muito diferente da oração que a gente faz antes de dormir. Mesmo quando temos aquele tempo para orar, quando a gente está no cativeiro, a oração é diferente. E é sobre isso que Deus trata em Jó. Porque veja que no capítulo 1, Jó orava pelos seus filhos, mostrando que Jó tinha uma peculiaridade na sua oração. Se ele orava por alguém. E quem ora, ora por alguém. Quando oramos, oramos por alguém. Seja por nós, seja por outros. Só que Jó agora não tem filho para orar, pastor. Aí Jó tem seus amigos e vai orar pelos seus amigos. Isso quer dizer que apesar do deserto que Jó passou, a oração dele não mudou. Eita, meu Deus. O tempo que ele gastava de joelho não mudou. Agora a oração dele é mais chorosa, é verdade. Mas ele continua com o mesmo caráter de oração, de intercessão, de alguém que intercede, alguém que tem mais problemas para resolver em si, mas que escolhe orar pelos outros. Aleluia. E quando Deus vê esse caráter na oração de Jó, Deus olha e muda o cativeiro de Jó. Eu estou aqui no versículo 10 mostrando, parece que uma superação de história. Porque, pastor, é verdade que há coisas que a gente supera, que a gente se ergue, tenta de novo, perdeu tudo, vai lá, abre de novo, discretamente, singelamente, investe, e o pouquinho vira o dobro, e o dobro vira o triplo, e a gente vai se erguendo, e a gente vai trabalhando. Mas, irmão, tem coisas que vai cair do céu sim. Tem coisa que é Deus que vai virar sim. Tem coisa que você vai se esforçar, vai lutar, vai dar errado uma vez, duas vezes, três vezes, e você vai insistir, vai dar certo. Mas tem coisa que quando é Deus que faz, irmão, é diferente.
Deus. Eu vim profetizar algo para alguém aqui que está tentando mudar uma circunstância na sua vida. Eu vim levantar as duas mãos, porque é pouco demais levantar só uma mão. Eu vim dizer para você que tem coisa que você não é capaz de fazer, mas o céu vai virar uma chave, e quando ele virar, ele vai virar tudo da tua história. Você pode levantar essa mão e dizer glória, porque eu creio que enquanto você glorifica a Deus, Deus está mudando o teu cativeiro. Aleluia. 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 Quando é que alguém vai entender que você só vai mudar circunstâncias na sua vida quando você orar? Quando você tiver uma vida de oração. Porque, paz, meu irmão, tem gente que é crente há 20 anos e não ora. Não sabe o que é oração. E eu não estou falando de palavras bonitas, eu estou falando de quebrantamento. Eu estou falando de entrar em Deus. De acessar a Deus. E às vezes Ele precisa fazer você viver circunstâncias dolorosas para você acessar coisas que não está acessando na oração. Eu estou falando de orações poderosas que movem o céu em seu favor. Eu estou falando de oração poderosa, e quando eu falo de oração poderosa, eu estou falando de pessoas capazes de falar com Deus ao ponto de fazer Deus mudar cativeiros. Porque quando alguém tem intimidade com uma autoridade, a gente vai, fulano, vai lá no prefeito, que ele entra lá, fala, o prefeito faz. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando é a irmã que ora... Quando aquele irmãozinho ora, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de alguém que acessa o que ninguém acessa. Eu estou falando de alguém que entra aonde ninguém entra. Deus quer te dar acessos que ninguém tem. Deus quer te fazer entrar onde ninguém entra. Deus quer te fazer ir aonde ninguém vai. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Você lembra de Daniel? Daniel orou, a Bíblia diz que Daniel era muito amado. Se Deus tinha orgulho de Jó, Deus tinha amor por Daniel. E a Bíblia diz que Daniel começou a orar, fez uma campanha. 10 dias depois um anjo aparece e diz: Daniel, eu vou te contar uma história que aconteceu, viu? Eu, anjo, que assisto diante de Deus, que sou uma criatura angelical, desde o primeiro dia que você orou, Deus mandou eu descer te trazendo uma resposta, Daniel. Mas tem 10 dias que eu estou lutando, tentando descer, porque Satanás intentou contra mim. Você entendeu isso aqui? O diabo conseguiu impedir, atrasar o anjo 10 dias, mas não atrasou a oração de Daniel no primeiro dia. Eu, anjo, desculpe se você está assistindo, mas um crente que tem acesso é diferente. Desde o primeiro dia, Daniel, você dobrou o joelho no primeiro dia, o céu já se moveu a teu favor. Ora macoia, céu e a terra sobe cai. Eu vim dizer para você que tudo que você está passando é Deus querendo te dar acessos que anjos não têm, que demônios não têm, que ninguém tem. Então não pare, por favor. Continua descendo, continua se quebrantando, porque o céu vai abrir uma porta para você que só você vai passar por. Ele está aqui para te dar mais ânimo, para caminhar mais uma milha, para te dizer: eu estou contigo, eu posso virar esse cativeiro, eu posso mudar essa história, mas antes eu quero você perto de mim, eu quero você perto. Aleluia. Pode ficar de pé, por favor.
Meu Deus, fiel, aleluia. Você vai entender no fim de tudo que a sua história não é sobre uma história que Deus quer fazer dar certo. Não é sobre ser conhecido como o maior da Europa, o mais rico entre os imigrantes. Não. Mas é sobre alguém que consegue ver Deus de perto. Para Deus, o que Jó tem é tão nada, é tão pouco, que quando Deus vira, Deus dá em dobro. Que tempo levou para isso acontecer? Como aconteceu? Não sei. Eu sei que Deus viu ele orando, viu que ele estava perto e mudou o cativeiro. Engraçado que o texto diz assim, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí ponto e vírgula diz que também o Senhor Deus deu a Jó 2 vezes mais do que antes ele tinha. Isso quer dizer que Deus dar em dobro a Jó o que ele tinha perdido não é mudar o cativeiro. Cativeiro fala de geografia, lugar. Quando Deus quer mudar você de lugar, Ele muda. Você não precisa mudar. Eu vou te falar, viu, irmão, eu já tentei fazer umas coisas que, olha, pra quê? Quando é Deus, irmão. Quando Deus faz, Deus faz. Ou seja, quer dizer que o cativeiro que Jó vivia, nada tinha a ver com o que Jó não tinha. Porque tem gente que tem 3 vezes mais do que Jó e vive um cativeiro. Isso quer dizer que ter não quer dizer que eu sou. Porque primeiro Deus resolve quem somos. Depois Ele acrescenta o que não temos. Então não se preocupe, porque, irmão, dinheiro para Deus não é nada, ouro para Deus não é nada, cidadania para Deus não é nada. Ele muda da noite para o dia. Ele faz acontecer. Uma notícia no teu telefone muda tudo. Mas mudar você requer deserto. Mudar você requer cativeiro. Mudar você requer humilhação. Mudar você requer perdas. Mas eu tenho uma notícia para você. Você pode estar em um cativeiro, mas a mão do Senhor não se afastou de você. E Ele vai mudar o seu cativeiro. Aleluia! Glória! Aleluia, Deus! Aleluia! Põe a mão no seu coração. Oh, aleluia, aleluia. Ele quer te dar um acesso que ninguém tem, que você nunca teve. Ele quer te fazer entrar por onde ninguém entrou, por onde ninguém foi. Eu estou vendo em todos os lados muitos cristãos passando por severas provações. Eu estou vendo um Deus que está querendo chamar o teu povo para perto. Para perto, porque muitos de nós estão do lado de fora e Ele quer a gente do lado de dentro. Põe a mão no seu coração. Eu não preciso fazer nada aqui, Senhor. Eu já ouvi a tua voz aqui hoje. Eu sei que alguém ia desistir. Não vai mais, Satanás. Eu sei que alguém ia afastar-se, ia renunciar à fé depois desse culto. Não vai mais, Satanás. Orabacondekel assominaracandalabas.
Ei, querido, receba dose de ânimo para caminhar mais uma milha. Receba a direção e a certeza de que há um Deus no céu como professor nesse dilema da tua vida, e Ele manda te dizer nesse dia: ei, eu vou mudar tudo. Eu posso dar uma ordem e mudar tudo, mas aguenta na minha presença, fica na minha presença. Ajuda o teu povo a passar por essa guerra, por esse deserto, por essa dificuldade. Ajuda o teu povo a enfrentar esse dilema, Senhor. Porque não é sobre o que não entendemos, mas é sobre o que não acessamos em Ti. Ó Deus, nos leva além dessa porta que está diante de nós. Nos leva além dessa parede que está diante de nós. Além dessa limitação que está diante de nós. Para que possamos ser o que Tu planejaste para nós. Para que Tu possas dizer de nós o que Tu queres dizer acerca de nós. Eu oro assim para a Tua glória. Você pode glorificar a Deus.